Oi, gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje são os transtornos de personalidade. Antes de falar sobre os transtornos de personalidade, vamos dividir. Primeiro a gente fala um pouquinho, retomando nossas aulas anteriores, o que é um transtorno. Depois a gente fala um pouquinho do que é a personalidade. O que teve em comum nas nossas aulas anteriores, na matéria de psicopatologia, quando a gente fala sobre transtorno? A palavra em inglês é disorder, uma desordem psíquica, uma desorganização psíquica. O primeiro elemento, nós sabemos quando escutamos alguém, é o sofrimento. Quando a gente percebe que a presença daqueles sintomas traz sofrimento para a pessoa, traz um sofrimento clinicamente significativo, ou seja, traz um sofrimento que a gente percebe que tem impactos no dia a dia daquela pessoa, na forma dela viver, em como estão os momentos e as relações para ela. Então, não sou eu que olhando para aquela forma de agir, para aquela forma de se expressar, para aquela forma de manifestar uma determinada situação, vou olhar e vou dizer, esse é um sintoma de um transtorno. Vai ser a pessoa que vai me trazer, que aquele manifestação, que aquela forma de expressão está trazendo sofrimento. Ouvindo o sofrimento, eu vou olhar para aquela forma de expressão, para aquela forma de agir, de interagir e pensar, se é um sintoma, em que quadro que esse sintoma se insere? Como que eu posso nomear esse quadro? E qual que é a importância de nomear esse quadro? É para rotular? Também não. Nomear é para que eu possa dialogar com outras pessoas que são profissionais e também podem contribuir no tratamento daquele quadro e para que eu possa pesquisar estudos de pessoas que investigam sobre melhores formas de abordar quadros assim. Então, nomear quadros psicopatológicos, esse diagnóstico, ele pode ajudar justamente na comunicação com outros profissionais que podem participar no tratamento e com pesquisadores que podem me ajudar com um olhar mais amplo para o contexto que eu estou escutando. Se o primeiro elemento é o sofrimento, a pessoa traz o sofrimento, indica que está sofrendo. Em alguns casos, ela tem dificuldade de nomear esse sofrimento, mas ela pede ajuda, alguém vem junto, conta como tá aquele contexto da vida dela. E o segundo elemento importante é a avaliação de que prejuízos aquela forma de agir, de interagir e de se expressar traz para contextos da vida da pessoa que são importantes para ela, desde da dimensão da vida pessoal, como que a pessoa está na relação consigo mesma, como ela está nas atividades de autocuidado, como ela está na imagem que ela tem de si mesma, como está a vida dessa pessoa em relação a si. Aí a gente olha para as relações interpessoais, com quem que ela convive, com quem que ela passa o tempo, que relações são importantes, especiais e significativas para ela. Esses sintomas estão gerando dificuldades, conflitos, distanciamento, ações danosas nas relações familiares, nas relações de amizade, nas relações afetivas, Então a gente vai escutando se há efeitos nessas relações. E aí a gente entra também nessa área das responsabilidades, dos compromissos, Se a pessoa, ela de alguma forma tem mais dificuldades tanto nas relações, mas também nas tarefas, nas atividades do trabalho, nas tarefas, nas atividades de estudo,
Ou seja, para ser considerado um transtorno, é necessário que tenham prejuízos em dimensões que são importantes para aquela pessoa e também a presença do sofrimento. Então, quando nós estudamos os transtornos do espectro da esquizofrenia, o transtorno bipolar, os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, o transtorno obsessivo-compulsivo e os transtornos relacionados ao uso de substância, o que nós notamos? Que existe também esse olhar clínico para uma mudança significativa no tempo, né? Nos últimos 6 meses, no último 1 ano, nos últimos 2 anos, a pessoa passou a se sentir de uma forma diferente do que ela se sentia antes. A pessoa passou a agir de uma forma diferente do que ela agia antes, né? Mudanças significativas e persistentes de humor, mudanças significativas e persistentes na forma de agir, de se relacionar, no interesse, no prazer, na disposição, né? É isso que a gente observa. Então, a escuta dos transtornos vai envolver a dimensão do sofrimento, vai envolver a dimensão dos prejuízos, vai envolver a dimensão temporal. E agora a gente entra no que é personalidade, né? A personalidade, ela é uma ideia que deriva disso que é ser pessoa, o que é a minha forma de ser pessoa. A palavra persona, né, a palavra grega vem da ideia de máscara. A máscara, mas não no sentido de uma máscara que eu uso para esconder, de uma máscara que eu uso agora que a gente tem usado tanta máscara, né, para cobrir. Mas a máscara no sentido de como eu me mostro. As máscaras no teatro grego eram algo muito importante, porque se construía o que a gente queria expressar pela construção. A gente é ótimo, como se eu estivesse lá no teatro grego, né? Mas é a construção do que se quer expressar, a construção do que se quer transmitir, a construção de como a história será contada é pela construção da máscara, como a máscara é escolhida, né? Então, persona, essa ideia de máscara, tem a ver personalidade com as formas de expressão, as formas de construção de si, as formas como a gente se expressa, se comunica, se transmite para as outras pessoas. Cada pessoa tem uma personalidade muito única. Cada pessoa tem a sua personalidade que tem a ver com a sua história de vida, seus interesses, suas preferências, suas escolhas, seus modos de agir, seus modos de interagir, o campo da percepção. Como é que essa pessoa percebe o mundo? O campo do humor, né? Existem pessoas que são mais agitadas, outras que são mais tranquilas. Existem pessoas que são mais contidas, outras que são mais impulsivas. Existem pessoas que são mais animadas, outras que são mais desanimadas. Existem pessoas que são mais aceleradas, existem pessoas que são vagarosas, existem pessoas que são concentradas e gostam de fazer muita coisa ao mesmo tempo, existem pessoas que vão fazendo uma coisa. Cada pessoa, eu estou dando alguns exemplos, mas são muitos. Cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem sua forma de agir, de interagir, de se expressar. E essa é a personalidade, né? Esse padrão de percepção, de como eu percebo, como eu predominantemente me sinto, como eu predominantemente me relaciono, como eu predominantemente ajo. Por que eu estou focando em predominantemente? Porque pode ser, sim, que uma coisa bem chata aconteça e eu fique irritada. Mas se eu sou predominantemente irritada, mesmo coisas pequenas tendem a me irritar e meu jeito de agir e interagir ao longo do dia é com irritação.
né? Eu posso ser uma pessoa que recebeu uma notícia boa, fica animada, né? Agora, se eu sou predominantemente animada, o dia pode estar neutro, pode estar muito parecido com os outros dias e eu estou animada, né? Pode ser que vai ter um evento importante, uma reunião, eu vou lá e me organizo. Agora, se eu sou predominantemente organizada, é férias, final de semana, eu tô lá organizando. Então, é diferente aquele traço estar presente em resposta a algo do contexto ou aquele traço ser predominante. Mudam as situações, mudam os contextos e aquele traço predomina. E há pessoas que são mais desconfiadas, há pessoas que são mais emocionalmente intensas, há pessoas que são mais que recuam, que evitam, há pessoas que são mais impulsivas, há pessoas que são mais fechadas, há pessoas que são mais extrovertidas, há pessoas que vai se combinando. Ter diferentes características, até ter uma característica que se ressalta, que se sobressai, tudo isso faz parte da personalidade, do meu modo de ser, sentir, agir, perceber e me relacionar, que é predominante ao longo da minha vida. Isso não quer dizer que haja um transtorno. Ah, tem uma característica como a timidez, tem uma característica como a agressividade, tem uma característica como a irresponsabilidade, tem uma característica como a responsabilidade, muita preocupação. Essas características, né, elas vão nos compondo. Da mesma forma que os outros transtornos, para que aqueles traços de personalidade sejam associados a um transtorno de personalidade, é preciso que eles gerem sofrimento e tragam impactos nas dimensões da minha vida que são importantes para mim. Tragam impactos na vida profissional, na vida de estudos, na vida pessoal e principalmente que a gente vê nos transtornos de personalidade impactos nas minhas relações. Os transtornos de personalidade é quando essas características pessoais ganham uma dimensão que eu tenho dificuldade de lidar com o mundo sem que essa característica ela predomine, ela enviese, ela até mesmo distorça a minha forma predominante de perceber o mundo. Eu não consigo me relacionar, eu acabo me afastando das pessoas, ou eu acabo atacando as pessoas, ou eu acabo me sentindo desconfortável com as pessoas e tornando as pessoas desconfortáveis comigo, porque aquela característica enviesa muito a minha forma de ser, de agir, de sentir, de perceber e de me relacionar. Então, para falar sobre transtorno, é preciso que esteja presente o sofrimento, é preciso que esteja presente o impacto em dimensões da vida que são significativas e o impacto nas relações. Né? Nós vamos ver transtornos em que as pessoas são muito desconfiadas, transtorno em que as pessoas são muito impulsivas, transtorno em que as pessoas são muito autocentradas, têm dificuldade de pensar na outra pessoa, e a gente vai ver que esse transtorno ele se instaura prejudicando as possibilidades de se relacionar, trazendo impactos negativos para quem tem as características do transtorno, mas também para quem convive, também para quem tem vínculos, para quem se importa com aquela pessoa. Porque se torna difícil até se importar com aquela pessoa, porque ela tem um olhar para o outro que é enviesado pelos sintomas, é enviesado pelo teor predominante do transtorno. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, então, a gente geralmente vai ouvir alguém em que aquelas características de personalidade tornam difícil ou até mesmo insuportável
conviver e se relacionar. Conviver e se relacionar no trabalho, conviver e se relacionar com as pessoas como um todo, com vizinhos, com colegas, com conhecidos e conviver e se relacionar com as pessoas que são amadas, né? E a gente percebe como não é algo que está ao alcance da pessoa controlar. Fala, mas você não pode tratar as pessoas assim. Mas por que você está pensando isso das pessoas que te amam? Não é uma coisa que está ao alcance da pessoa escolher. Não vou mais agir assim, não vou mais tratar assim. E o que a gente percebe enquanto profissionais? Que uma pessoa, quando começamos a identificar a presença de um transtorno de personalidade, também é uma relação que está se estabelecendo ali, é a relação terapêutica que está se estabelecendo ali. E os traços do transtorno, né, como fazem parte da personalidade da pessoa, vão se manifestar na relação terapêutica também. Então, pode ser uma pessoa difícil de estabelecer um vínculo, difícil de escutar, uma pessoa que de alguma forma vai reproduzir o que ela tem, né? Se ela é muito desconfiada, vai desconfiar na relação terapêutica. Se ela é muito instável, vai ser instável na relação terapêutica. Se ela é muito dependente, vai ser dependente na relação terapêutica e vai colocar a relação com a terapeuta, com o terapeuta, nessa dinâmica das relações. Por isso que conhecer os diagnósticos de transtorno de personalidade nos leva a ter mais atenção de como aquela relação se constrói, o que aquela relação desperta em nós e como o que desperta em nós pode ser uma informação para algo que precisamos prestar atenção. Né? Ao longo da aula eu vou dando os exemplos, então vai ficar mais claro. Mas nesse primeiro vídeo apresentando os transtornos de personalidade, a gente pega o conceito de personalidade, né, como que predominantemente a pessoa percebe, se sente, age, se relaciona. E aí a gente percebe que nesse campo do que predominantemente acontece, né, enquanto nos outros transtornos a gente vai ver uma mudança, às vezes uma mudança abrupta, às vezes uma mudança persistente, na personalidade a gente vai buscar um padrão que geralmente se desenvolve lá na adolescência, no início da vida adulta. Então não buscamos mudanças temporais, como nos outros diagnósticos. A gente vai buscar identificar um padrão no modo de se sentir, de perceber, de agir, de se relacionar e ver que traz sofrimento e traz prejuízos em dimensões significativas na vida da pessoa, especialmente nos relacionamentos, na convivência, nos vínculos, no estar junto com quem se quer estar junto, com quem se precisa estar junto, no estar junto de quem se ama. Né? É comum que uma pessoa que busca ajuda não busca ajuda dizendo eu sofro por ser assim. Busca ajuda dizendo eu sofro por ver as pessoas me dizendo que sofrem quando eu ajo assim. Eu acho que eu tô certa, mas as pessoas me falaram que eu devo pedir ajuda porque tá muito difícil para elas eu agir assim. Nós vamos ver ao longo da aula exemplos disso. Combinado?